Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui mais uma vez. Peço que quem gostar do vídeo deixe o like, comente sua opinião, compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Um bom domingo a todos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do grande reset e eu quero falar sobre uma ferramenta muito poderosa que vai ser utilizada pelo grande reset, que é a fome. Certo? A fome é a maior arma do grande reset para promover o caos e a pobreza no mundo, e a gente vai entender o porquê nesse vídeo de hoje, certo? Pois bem, então aqui tem um conteúdo de 2020, ó, falando do grande reset ao mundo depois desse problema todo aí, né? Lembra desse probleminha que afetou o mundo em 2020? Que fez as pessoas usarem máscaras, fez o mundo ser trancado, empresas serem trancadas? Pois bem, então depois desse problema aí, né? O príncipe Charles, ele encarou esse problema como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde. Olha aí, hein? E também para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, né? Diz ele, as alterações climáticas. Daí, olha o que ele diz. Um discurso bem hipócrita, né? Abre aspas então para a fala dele. Olha o que ele diz. Tudo que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos. Fecha aspas. Mas preste bem atenção. Quando ele está falando isso aqui, ele não está querendo dizer nossos filhos e netos no geral. Ele não está se referindo ao público geral, à população da Terra. Na verdade, ele está dizendo os filhos dele, tá entendendo? Os netos dele. Não é o filho das pessoas. Ele não está se referindo à população em geral. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, para vocês verem como esse pessoal age, eles agem com bastante hipocrisia, tá entendendo? Pois bem, então, como eu falei, esse pessoal aí, essas grandes famílias muito ricas que têm muita influência no mundo, eles não ligam para os pobres, tá? Todos os discursos que eles dão são maquiados e, tipo assim, só bobo não percebe isso, tá entendendo? Pois bem, então, a gente tem a grande reinicialização, né, que é o grande reset. E recentemente, o fundador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, reuniu algumas lideranças e, através de um vídeo, tornou oficial o que podemos definir como a agenda da nova ordem mundial, né? Que é o maior plano aí que esse pessoal tem em mente, né? O principal objetivo é criar uma nova ordem mundial mesmo, a ser aprofundada em uma edição que foi prevista para 2021, ano passado agora, né, que aconteceu realmente. E, pois bem, daí ele diz o seguinte, ó. Olha o que afirma Klaus Schwab. Ele diz assim, ó, todos os países dos Estados Unidos à China devem participar e todos os setores, bem como a tecnologia de petróleo e gás, devem ser transformados. A gente está vendo muitas coisas aí no mundo que está batendo mais ou menos com isso aqui que ele está dizendo. No mínimo estranho, certo? Então ele diz também, ó, em suma, precisamos fazer o grande reinício do capitalismo. Esse problema todo aí que aconteceu em 2020, vocês sabem o que? Representa uma rara janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar o mundo. Então, pois bem, a gente está vendo aí que esse é o propósito, né? Como está deixando claro aqui nesse conteúdo, a gente tá deixando claro para a gente o seguinte, que desde 2020 já se falava num grande reset como solução, né? Como eu já falei várias vezes, eles criam um problema, divulgam um problema e eles oferecem a solução. Então, já foi falado em 2020 sobre a questão do grande reset, que isso serviria como praticamente uma solução para o problema todo que se agravou em 2020, né? Então, eles sempre têm que vir com a solução. E só que a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a maior arma que eles vão usar para isso? Para criar esse grande reset e executar esse grande reset? Sabe qual vai ser a arma mais poderosa que eles vão utilizar? A fome. Sabe por quê? Porque eles sabem que o ser humano, quando está com fome, o ser humano ele chega num nível que ele começa a vamos dizer assim, tomar algumas atitudes que não são propriamente do feitio da pessoa, tá entendendo? A pessoa vai se sujeitar a, tipo assim,
situações que ela não faria num estado normal, num estado comum de consciência. Mas a pessoa tá com tanta fome que, tipo assim, a pessoa tem que recorrer a meios assim bizarros, né? Meios extremos para poder matar a fome. Como já teve vários exemplos aí na história humana, houve vários casos de canibalismo, pessoas que, tipo assim, elas estavam com tanta fome que o único recurso, o único meio que elas tinham ali em mãos para poder se alimentar foi comer carne humana. E a gente vai ver nesse vídeo de hoje ainda isso. Então, eles sabem que eles podem promover o caos, gerando o quê? A fome. Tá entendendo? Numa escala mundial. Pensa nesse cenário numa escala mundial. Pois é, meu amigo, vai pensando aí qual um bizarro é isso. Então, meu ponto de vista, certo? É bom a gente pensar o seguinte, é bom a gente ter em mente o seguinte, que esses caras, quando eles dizem que eles se importam com pobres, quando eles dizem que se importam com as pessoas mais humildes, na verdade eles estão sendo hipócritas. Eles estão mentindo, eles não se importam com pessoas pobres. Tá entendendo? Porque você já parou para se perguntar por que que sempre em tempos de crise o pobre fica cada vez mais pobre e o cara que é rico, o milionário, fica cada vez mais rico? O cara continua cada vez mais milionário. Olha esse artigo aqui da Veja de 2020. Olha o que que diz. Que esse problema todo aí, né, a pandemia, aumenta o lucro de grandes empresas. Não são de pequenas empresas ou médias empresas, não. São de grandes empresas. Tipo Microsoft, empresa do Bill Gates, a empresa do Elon Musk, do Jeff Bezos. Esses caras que são multimilionários, que comandam empresas gigantescas, esses caras, eles continuam lucrando cada vez mais. E pessoas que têm um negocinho, tem um, sei lá, uma lojinha, uma birosca, sei lá, uma pessoa que mais humilde, que coordena uma pequena empresa ou uma média empresa, esse cara, infelizmente, provavelmente se deu mal nesse momento aí, quando teve o lockdown, etc e tal, como a gente viu aí, né, que aconteceu um tempo atrás. Então, vocês podem ver que existe uma grande hipocrisia nesse mundo, principalmente por parte dessas pessoas que dominam. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, por que que a pandemia aumenta o lucro de grandes empresas e não aumentou das pequenas e médias? Você tá entendendo? Pois bem, então isso é uma questão a se pensar, certo? Mas, continuando aqui. Então, para ninguém dizer que o que eu tô falando vem da minha cabeça, porque não vem, tudo que eu falo aqui no canal tem uma base, olha esse artigo da BBC News, que diz o seguinte, ó. Comi meus amigos para sobreviver, relembra vítima de acidente aéreo. Então, o uruguaio Roberto Canessa era um dos 45 passageiros do avião que caiu na Cordilheira do Andes, no Chile, em 1972. Ao todo, 12 pessoas morreram na queda, 6 nos dias seguintes e, quando uma avalanche atingiu os destroços do avião, certo? E 11 pela escassez de alimento e pelas condições críticas. Os 16 sobreviventes, né, que restaram, eles eram integrantes de um time de rugby e eles tiveram que se alimentar dos corpos para ter qualquer chance de aguentar até o resgate, que demorou cerca de 2 meses. Então pensa só, coloque-se você na situação desses caras. O que você faria? Uma pergunta, tá? O que você faria numa situação dessa, numa situação extrema? Você não tem comida, você não tem supermercado em volta, você não tem dinheiro para comprar nada. Você está num lugar inacessível, certo? Pensa só, a única coisa que você tem ao seu alcance são pessoas que já passaram por outro lado da vida. Você está vendo só os corpos. Pensa só, o quão bizarro é isso? Pensa o quão sinistro é isso? Tipo assim, você tá com tanta fome que o único meio para você resolver esse problema é o que? Se sujeitando a comer carne humana, ou seja, praticando canibalismo. Ou seja, essa é uma arma que vai ser utilizada com bastante eficácia, promovendo a fome no mundo. Isso consegue trazer o grande reset com mais facilidade. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Assim é muito mais fácil de causar o caos pelo mundo. E eu tô totalmente certo disso que eu tô dizendo aqui. Vocês percebem? Então, ó, o resgate demorou 2 meses e o rapaz, né, que tinha 19 anos na época, ele caminhou com um colega por 11 dias até encontrar pastores no pé da cordilheira. O avião caiu quando seguia de Montevidéu para Santiago, em outubro de 1972. O piloto teve que fazer um pouso de emergência em um vale após uma forte turbulência em meio a uma tempestade. Então, no início, eles sobreviveram com barras de chocolate, doces e pequenos lanches que encontraram nas bagagens.
Eles derreteram gelo para a água e usaram bancos do avião como camas. Eles conseguiram fazer um rádio funcionar e ouviram as notícias sobre o fim das buscas ao avião cerca de uma semana após a queda. Então, quando a comida acabou, os sobreviventes tiveram que tomar a decisão radical. Daí alguém disse, acho que estou ficando louco, porque estou pensando em comer os corpos. O capitão do time então disse, você está louco, nós não nos tornaremos canibais. Então, com certeza não iremos por esse caminho, né? Diz o rapaz. Só que aí, se você for ler aqui na matéria, vai dizer que o cara mudou de ideia e teve então que praticar canibalismo para poder sobreviver, porque os caras não iam aguentar o resgate. Então, vamos imaginar esse cenário aqui no mundo de hoje numa escala mundial. Vamos pensar no cenário de fome mundial. O que será que vai acontecer? Vamos pensar aí, será que pode haver a possibilidade de mercados serem saqueados, lojas, pessoas que têm estoque começarem a ser roubadas por pessoas entrando na casa das outras? Pensa só o quão bizarro vai ser esse cenário. Então é por essa razão que eu estou totalmente favorável a essa ideia de que a maior ferramenta do grande reset certamente, com certeza, é a fome. Certo? Eu não tenho dúvidas disso. Porque o ser humano com fome ele fica louco. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo já passou fome. Eu, graças ao Criador, nunca passei fome. Mas eu já passei vontade, né, de comer algo e não ter. Já passei vontade, mas fome jamais. E sei o quanto é ruim. Todo mundo que já passou por isso, vontade, sabe o quanto é ruim. Então vocês podem perceber o seguinte, que tudo foi pensado antes, tudo foi orquestrado antes, as peças do tabuleiro foram movidas antes, por quê? Porque veio o problema todo, né? Pandemia, com a pandemia veio lockdowns, com os lockdowns a economia quebrou, a economia quebrando, o que, que vai acontecer? Vai acontecer inflação, o preço do alimento sobe, muitas pessoas em muitos países como o Brasil recebem um salário mínimo e tipo assim, que só é suficiente da pessoa sobreviver. Só é possível a pessoa sobreviver e mais nada, pagar a conta e mais nada. Então, com um nível de inflação alto, a pessoa vai ter dinheiro na mão e não vai conseguir comprar as coisas. Da mesma forma que acontece lá na Venezuela. Então, o que que vai vir após todo esse cenário? Fome. Então, vocês percebem como tudo faz sentido? Por isso que eu falo, galera, todos os assuntos estão interligados. Todos os assuntos que eu trago aqui no canal. Tudo que acontece no mundo está bem interligado. Eu não venho aqui jogar a conversa fora e vocês sabem muito bem disso. Então essa é a conclusão do vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vou ficando por aqui, continuarei falando mais sobre essas e outras questões. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Muito obrigado, por hoje é isso e até mais.